Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre a questão do assédio moral e para isso nós convidamos aqui o Carlo Cosentino, que é professor na Universidade Federal de Pernambuco, na área do Direito, e temos a presença também do Antônio Moura, que é historiador e também arqueólogo. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar sobre uma pergunta mais pessoal que a gente costuma fazer aqui sobre o interesse do tema, se teve alguma vivência nessa área, ou de pesquisa mesmo, como é que começou o seu interesse nessa questão do assédio, né? Ok. O meu interesse, ele vem da minha atividade profissional, sou advogado, né? E também como pesquisador. Desde o meu mestrado, eu tenho me dedicado, entre outros temas, à questão da saúde no ambiente de trabalho, a saúde do trabalhador, não é? E a questão do assédio está diretamente relacionada a isso. Então, eu vejo na prática, né, tenho visto em mais de uma década de advocacia, cada vez mais se acentuando os problemas de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. É realmente um problema sério que tem adoecido os trabalhadores. E isso repercutiu em estudos acadêmicos também. Né? Certo. Antônio? Pois é, de um certo modo, por algumas vivências, talvez até contidas a tempo, o que me levou, posteriormente, a enveredar pela pesquisa. Atualmente, eu participo de alguns coletivos relacionados a direitos humanos, cidadania, e que também trata da questão do trabalhador, principalmente no âmbito público, do servidor público em si. Quer dizer, tem um tipo de experiência também que você passou, que viveu ali, que também motivou, além da própria interesse de buscar o tema. Certamente, foi desencadeadora. Não foi só uma, mas talvez com uma certa presença de espírito e algum conhecimento, mesmo que incipiente, que eu sempre busquei, principalmente a partir do momento que me tornei servidor público. Né, eu procurei sempre fazer algumas incursões pelo direito administrativo e isso me deu lastro suficiente para, em algumas situações, conter a evolução do que poderia vir a se configurar plenamente num assédio em si. Agora, o que é assédio nesse aspecto, né? Tanto jurídico quanto social? Assédio, se fala assédio moral, assédio sexual, né? Que definição é essa? Assim, tem uma definição correta e por que alguns autores também dizem que é um pouco difícil definir isso, porque cada caso também tem que ver se realmente é ou não é, ou qual é o limite disso, né? Assim, a relação de trabalho, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, é sempre uma relação complexa, no sentido de que são relações de dominação, né? E de poder que são exercidas entre pessoas que não estão equilibradas, não estão em pé de igualdade no dia a dia. Então, é alguém que obedece à ordem de outra pessoa, que está exposta a ter que obedecer e cumprir determinadas tarefas dentro de um contrato de trabalho, né? De um contrato de emprego, seja no serviço público, seja no serviço privado. Então, isso invariavelmente vai gerar estresse. E a questão que se discute, e que é o ponto central aqui, é até que ponto o empregador ou o Estado ele pode exigir de alguém que faça e como ele deve fazer isso. Um empregador pode exigir, por exemplo, que os seus empregados não utilizem barba no ambiente de trabalho? Seria um excesso isso? Um empregador pode fazer uma revista íntima em consequência da sua atividade, se for uma joalheria, por exemplo. Estaria ele no direito de fazer uma revista íntima numa empregada? Então, são questões que são discutidas, com o que a gente chama do poder diretivo do empregador, essa sujeição que ele exerce em todos os âmbitos. E a exacerbação desse poder é que gera problema. Esse é o fato principal. Então, por exemplo, já tem que excluir aí, digamos que, do mesmo pé de igualdade, dois funcionários ou dois, né, empregados que estão em conflito, o empregador ele é responsável por essa relação também, desde que ele tome conhecimento. Então, se uma pessoa faz parte de uma organização empresarial, por exemplo, e sofre assédio de um colega, de um par, ou um assédio de uma pessoa hierarquicamente superior, ele tem que comunicar
a empresa, as instâncias da empresa, para que ela, ciente, tome as providências cabíveis. Então, ela passa a ser responsável, quando é o assédio que a gente chama horizontal, ela passa a ter responsabilidade a partir do momento que ela é cientificada de que está havendo um problema. E ela não tomar uma posição, não tomar uma atitude em relação ao agressor, já dá a ela uma responsabilidade. Ela precisa cuidar disso, da saúde no ambiente de trabalho. A boa relação, né? Antônio? Pois é, como bem colocou o Carlos, há um diferenciar entre o âmbito privado, né, da iniciativa privada, e o âmbito público, principalmente no que concerne o trabalhador da iniciativa privada. De um certo modo, me parece, Carlos, que já conta com todo um aparato mais clarificado até nas instâncias do trabalho, que caracteriza o que está se passando com ele quando ele recorre a algum tipo com algum tipo de queixa, trazendo algum relato. Já encontra, de uma certa forma, profissionais e a própria Justiça do Trabalho com uma maior clareza para tratar do que está acontecendo, diferentemente do serviço público, onde as questões são tratadas na vara da Fazenda, seja na esfera municipal ou estadual, salvo engano, na esfera federal, na Justiça Federal, e isso atrelado também à necessidade do servidor conhecer talvez uma gama maior da legislação para que ele se situe no que virá a caracterizar assédio, do que virá a caracterizar a perseguição, a quantidade de situações que configurariam, que ele poderia trazer como uma clara configuração do assédio no âmbito público. E você, Carlos, que trabalha, né, dando aula lá na UFPE na área da pós-graduação, mas também é advogado, né? Isso. Como é que é a sua experiência, assim, o que tem aparecido lá no seu escritório em relação a esse tema, mais ou menos? E as dificuldades, por exemplo, também do empregador, por exemplo, de definir isso, ou se vocês percebem se realmente talvez não seja bem classificado como assédio, porque a lei pode não contemplar exatamente aquilo que aquela demanda está trazendo. Como é que é um pouco essa relação? Da seguinte forma, eu acho que parte do princípio da gente entender exatamente quando começa o assédio, já que essa relação é uma relação, né, de sujeição do capital em relação ao trabalho e que ela, por vezes, passa do limite. A gente acabou de comentar. Mas o que é isso exatamente do ponto de vista objetivo? O assédio ele é narrado como uma conduta reiterada. É algo que se repete, que é contínuo, que ocorre no ambiente de trabalho e que não é um ato único. Então, é um ato de perseguição, é um ato pessoal de alguém que exerce, na maioria das vezes, poder em relação a outra pessoa e acua, coloca no canto e persegue. E, às vezes, se utiliza de palavras de baixo calão, impõe a sua autoridade com o dedo em riste na pessoa, às vezes passa do limite da questão profissional e atinge a honra da pessoa no que diz respeito à família e às relações pessoais. Então, é um problema inerente às relações humanas. São os seres humanos trabalhando, convivendo. Nós sabemos que passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Então, todo tipo de problema vai surgir. E é natural que isso ocorra nas relações de trabalho também. Eu vejo diariamente no escritório relatos dos mais variáveis que você possa imaginar. Tanto no que diz respeito ao assédio, esse comportamento de estar perseguindo alguém, como a versão sexual do assédio moral, que é o assédio sexual, quando uma pessoa ela impõe em relação a outra um relacionamento sexual em troca da manutenção do vínculo empregatício, ou assédio sexual estrito sensu, é isso. É você dizer, olha, ou você vai ter algum tipo de relação comigo, ou você vai ser penalizada, vai ser demitida, vai ser... Estou colocando no feminino porque a gente costuma trazer essa realidade mais para o assediador masculino em relação à figura feminina. Mas isso não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. A gente tem percebido também muitos casos em que a mulher assedia o homem. É democrático isso, nesse sentido, entendeu? Tem aparecido mais casos nessa ordem? Tem aparecido alguns casos. Eu tenho visto na prática
mas, sem dúvida nenhuma, é mais comum, por a nossa sociedade ser uma sociedade machista, principalmente aqui no Nordeste, é mais comum você ver essa atitude vindo do homem. Agora, o que vocês acham, assim, uma questão que me vem aqui, você falando, mas assim, o que vocês acham numa ordem pessoal, assim, essas pessoas, teria que fazer uma investigação mais funda, que, por exemplo, que cometem o assédio, qualquer tipo de assédio, vocês acham que isso é uma questão que ela traz de casa, uma questão de educação, de falta de ética, uma questão psicológica, ou o ambiente de trabalho favorece isso também, ou até mais do que essa questão pessoal? A pessoa, o ambiente de disputa, o ambiente de estresse pode gerar um aumento dessas infrações, dessas questões. Acho muito pertinente, antes de irmos para essa questão, algo que o Carlos colocou aqui, porque é muito tênue a linha onde o indivíduo assediado começa a ter consciência de que isso está acontecendo. Geralmente, o primeiro momento é uma sensação de incômodo, que algo não está no lugar, que algo foi feito de uma forma desrespeitosa, com a própria dignidade, independente do que quer que seja. Qualquer pessoa se sente incomodada quando acontece algo desse tipo. Eu acho que a recorrência prevista em lei ajuda nesse sentido de levar o indivíduo a perceber que quando se repete, de fato algo está errado. Então, não só no sentido de expressões ou de utilizar até mesmo termos ofensivos de baixo calão, como você muito bem colocou, mas as insinuações de que você disse algo que você não disse. Você traz uma questão e o assediador diz, mas você está dizendo isso quando você claramente está dizendo o contrário, entendeu? A criação de situações que pressupõem e são montadas especificamente para causar intimidação no indivíduo também. É uma coisa que eu tenho observado muito nas pesquisas que tenho feito, nos relatos que eu recebo, cargos de chefia, criar uma determinada situação quando um trabalhador ou um servidor vai até ele e já encontra um quadro montado com testemunhas, onde ele está sozinho na cena e está aquela figura de chefia com mais 2, 3 pessoas prepostas ali claramente, sentadas, colocadas, postadas para intimidar, ou de uma certa forma tolher a integridade mesmo, moral, discursiva do indivíduo que chega. Quanto a essa configuração, esse perfil do assediador, no meu parecer, no meu ver, Carlos, tem muito com o universo conceitual, com toda certeza, porque uma coisa que é perceptível é como se houvesse uma coloratura própria no assediador. Se ele se sente autorizado a fazer determinadas práticas, ele dosa muito com características personalísticas que ele tem. Isso é uma coisa que tem sido observado nos relatos. Quer dizer, ao mesmo tempo tem um ambiente que pode ajudar a propiciar isso e o caráter pessoal dele, as duas coisas? Eu acredito que sim. O que eu tenho observado nas pesquisas denotam isso. Eu concordo com o Antônio. Eu acho o seguinte, que é uma questão... Ninguém se tornará um assediador quanto mais por causa do ambiente, simplesmente. É um somatório de fatores, né? Então, a pessoa tem já uma tendência ali mais autoritária, talvez, enfim. Mas o fato que eu gostaria de pontuar é o seguinte, é que o ambiente adoece as pessoas. Então, se alguém tem uma tendência, ela em determinados ambientes, ela encontra todo o cenário pronto para que ela desenvolva um tipo de ação nesse nível, entendeu? Então, nós vemos, nos dias de hoje, na forma como as empresas têm estruturado os seus departamentos, a sua organização, é perceptível a maneira como eles criam ambientes tão competitivos, como você falou, Marcelo, que fazem com que as pessoas se tornem mais ariscas, mais competitivas e busquem mais o seu desempenho, e aí a coisa começa a dar errado no sentido das relações pessoais. Então, cria-se um ambiente de competição tamanho que o fracasso do outro não me parece algo que eu deva
ter misericórdia ou compaixão, mas eu termino até comemorando porque isso vai abrir um espaço para a minha ascensão profissional. É claro que essas são questões pessoais também, que ninguém vai ter essa linha de esse comportamento à toa, mas eu tenho certeza, pela minha experiência prática, pelo que eu vejo, que o ambiente, sem dúvida nenhuma, acentua. Ele faz com que as pessoas desenvolvam esse tipo de comportamento. Você falando isso, eu me lembrei que nós tivemos aqui um procurador, né, do Tribunal do Trabalho aqui de Pernambuco, e ele relatou alguns casos, né, de empresas assim que estão, por exemplo, a Contaxa, que é uma empresa brasileira, assim, com mais de 1.500 processos, né, por trabalhadores movidos e ligados a essa questão emocional, assim. Então, mas esse parece ser um ponto bastante importante, assim, essa dimensão de ser afetado emocionalmente no ambiente de trabalho, né, e como melhorar isso, né? E nesse ponto que você tocou, Marcelo, tem uma questão interessante desse tipo de atividade, que é o telemarketing, que é estudado também pela sociologia, que é o seguinte: esse pessoal do telemarketing, que é o que a gente chama de teletrabalho, ele está sob um forte assédio ali, não é? O ambiente de trabalho é um ambiente pesado, é um local onde não há... Muitas vezes eles não sabem nem se é dia ou se é noite, porque fica dentro daquela estrutura, atendendo o telefone, e ninguém liga para elogiar a empresa que ele está atendendo. É sempre uma ligação de uma pessoa chateada que passou muito tempo esperando. Então ele ouve todo tipo de coisa, a pressão é muito grande nele. E tem um detalhe interessante que está sendo estudado, que é o seguinte: o perfil dessas pessoas que procuram esse tipo de atividade. Primeiro, é o primeiro emprego de muitos. É uma porta para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, esses postos têm sido ocupados por pessoas marginalizadas pela sociedade, por minorias. Veja que interessante: homossexuais, travestis, pessoas obesas, não é? Pessoas que têm uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho por sua imagem ou por seu estilo, enfim, por sua imagem. E por ela estar atrás de um telefone, por ela não ser visível, ela arruma uma ocupação, consegue uma ocupação nesse tipo de atividade. Então, é bastante interessante. É muito mais ocupado pelas mulheres do que pelos homens. E as minorias ocupam bastante cargos nesse tipo de atividade. Com certeza é um trabalhador que deve receber muito impacto, né, assim, recebendo esses telefonemas e tudo mais. Então, mas vamos fazer um pequeno intervalo aqui e já voltamos a conversar sobre esse tema do assédio. Nós estamos conversando hoje sobre a questão do assédio, em específico o assédio moral, e temos aqui a presença do Carlo Cosentino, que é advogado e é professor na UFPE, na área de pós-graduação de Direito, e também o Antônio Moura, que é historiador e arqueólogo. Nós falávamos, né, sobre algumas configurações aí dos empregados, definindo um pouco o que é o assédio moral, né? E Antônio ia trazer uma informação para nós também sobre isso. Eu achei interessante a deixa que o Carlos acabou de fazer sobre a invisibilidade no trabalho, principalmente do telemarketing. Isso também vai ser observado, mediante as pesquisas levantadas, no serviço público. Uma coisa que é do jargão jurídico, inclusive, é o indivíduo que acredita no seu bom direito, nas suas boas intenções. E, geralmente, diante disso, se supõe resguardado sem que precise conhecer da legislação específica. E quando se vê em situações conflituosas de perseguição ou de assédio, geralmente dá-se conta do seu desnorteamento, do seu desconhecimento dos seus direitos, não tem uma base mínima do que é o direito administrativo, para onde vai levar as suas questões, onde vai tentar dirimir o que está acontecendo. Isso é recorrente no resultado das pesquisas. Geralmente incorrem em ir aos sindicatos, às suas categorias, né? Mas absolutamente às cegas, sem conhecer praticamente nada, até mesmo do que prevê, por exemplo, em uma das esferas do serviço público, o serviço público estadual.
que tem já uma legislação específica sobre assédio moral no trabalho, né? Desconhecido, me parece, da maioria, né? E me pareceu também, durante a pesquisa, conhecido difusamente nos sindicatos. Me veio uma questão agora, não sei se eu vou trazer aqui para vocês, para o nosso telespectador pensar também. Essa reforma trabalhista que está sendo proposta aí pelo governo, né? Será que isso vai incidir nisso, num maior nível de conflito, de desgaste no ambiente de trabalho, de pressão? Pode aumentar isso? Ou não vai alterar nada? Quando a gente trouxe o procurador do trabalho aqui, ele achou que isso ia aumentar esses problemas. Eu não sei o que vocês acham. Eu tenho certeza absoluta que vai. Indubitavelmente. Principalmente, há uma... Quer dizer, vai se isso for aprovado de fato, mas aprovado. A briga é grande ainda, Pois né? Eu tenho certeza que irá ocorrer o problema se for aprovado. O simples fato de terceirizar já gera um problema sério na cabeça do trabalhador. Ora, eu trabalho em um lugar, em uma empresa, e convivo com pessoas e recebo ordens de alguém que não é meu chefe, que eu não estou vinculado no contrato com ele. Então, isso já é um problema psicológico. O fato de eu não estar não trabalhar para o meu empregador de verdade. Então, recentemente eu vi lá no escritório um caso de um acidente de trabalho com morte. Quando o trabalhador morreu na rua, porque era uma obra de pavimentação, ninguém sabia quem ele era. Não. Ele foi atropelado por uma máquina e ninguém sabia quem ele era, porque ele não era funcionário da empresa, ele era terceirizado naquela obra e as pessoas não conseguiam identificar quem era a pessoa. Ele foi socorrido sem saber, e as pessoas não sabiam quem era. Como você pode imaginar alguém trabalhar num lugar, num ambiente em que as pessoas não o reconhecem? O trabalhador terceirizado, ele passa por isso, né? Então, certamente, não haverá uma pacificação. Pelo contrário, o que vai ocorrer é um maior número de demandas, que é um dos argumentos. Um dos argumentos que são utilizados é que há muito processo trabalhista, mas a tendência com a reforma é aumentar. Vai aumentar a dúvida. Quando você dá direito ao trabalhador, quando você moraliza essa relação, deixando que ele tenha mais condições de se empoderar e de lutar pelos seus direitos, isso equilibra a relação que ele tem com o seu empregador. Isso tem a ver com assédio também. À medida que ele se sente valorizado, ele consegue se impor mais nessa relação tão difícil entre o empregado e o empregador. Quando o direito dele é diminuído, ele se sente mais fraco, a sua autoestima ela se torna reduzida e aí ele se sujeita mais às imposições. E isso gera problema. Justamente, se diminuir essa segurança legal do trabalhador, né, ficar mais na mão aí de uma negociação entre desiguais, o risco é realmente enorme. Eu né? vejo com clareza isso. Antônio teria alguma Indubitavelmente, né? Eu acho que somado ao desconhecimento, ocorrer uma redução desse arcabouço legal, com toda certeza trará uma fragilização, além de uma precarização óbvia, gritante. Antônio, você trouxe também um pedaço ali da legislação sobre o assédio no serviço público, não foi isso? O que ela diz sobre isso? No âmbito específico do serviço público estadual, nós temos uma legislação em Pernambuco que considera como flagrante a ação de assédio moral ações e determinações do superior hierárquico que impliquem para o servidor isso é um parágrafo único, cumprimento de atribuições incompatíveis com o cargo ocupado ou em condições adversas ou com prazos insuficientes. Exercício de funções triviais para quem exerce funções técnicas e especializadas. Reiteração de críticas e comentários improcedentes ou subestimação de esforços. Sonegação de informações indispensáveis ao desempenho das suas funções e ainda submissão a efeitos físicos e mentais prejudiciais ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Falando também no serviço público, né, eu aproveito para dar uma informação importante, principalmente o pessoal ligado à Universidade Federal, à UFPE, que na gestão agora do professor Anísio Brasileiro foram criados 3 organismos muito importantes dentro da Universidade Federal, que é a Comissão de Ética, né, que ela recebe casos, né,
de desvios éticos e coisas do tipo, denúncias de toda ordem, até conflitos também. A ouvidoria, que é um órgão bastante importante, que recebe todo tipo de demanda que possa vir para a universidade, para chegar até a reitoria, né, para ver o que se pode fazer. E o espaço que nós estamos coordenando, que se chama Espaço de Diálogo e Reparação, que é o primeiro espaço universidade brasileira que trabalha com as práticas de justiça restaurativa, com práticas de diálogos circulares, prática de justiça restaurativa, e que inclusive potencializou, né, foi o precursor na introdução da justiça restaurativa no estado de Pernambuco, no Tribunal de Justiça. Então, o espaço de diálogo e reparação, vocês podem encontrar entrando no site mesmo da UFPE, né, www.ufpe.br. Lá vai aparecer tanto a Comissão de Ética, quanto a Ouvidoria, quanto o EDR, o Espaço de Diálogo e Reparação, né? Sobre esse ponto ainda, Carlos, tem uma afirmação, por exemplo, que a gente ouviu outro dia do setor industrial e do comércio, de que haveria uma indústria, né, do assédio moral, uma indústria legal, né, de colocar processos como se fosse para eu vou conseguir um dinheiro e tal. Vocês acham que tem algum sentido isso? Assim, há uma indústria disso ou até há, quem sabe, uma subnotificação, muitas pessoas, ou não? Pois bem, na minha experiência profissional, eu vou tentar fazer uma recuperação histórica aí de como esse tema era tratado. Até a Constituição de 88, o dano moral na relação ao trabalho, ele não era reconhecido como algo a ser tratado pela Justiça do Trabalho, né? É bom que a gente faça essa diferenciação. O Antônio falou algumas vezes aqui sobre a questão do serviço público. Então, o assédio ele existe em todo lugar, tanto no serviço público, não é? Nas esferas municipais, estaduais e na União, quanto na iniciativa privada. Como eu disse no começo, é um problema da relação, de dominação, a relação de uma pessoa mandando na outra vai dar problema aí mais cedo ou mais tarde. Mas o dano que é gerado, porque é importante que se diga, o assédio é o comportamento. Esse comportamento que ofende o outro gera no outro um dano. E o dano, segundo o Código Civil, ele deve ser reparado. Então, cabe eu entrar com ação na justiça pedindo uma reparação pelo dano que eu sofri. Esse dano eu sofri por quê? Por conta de um assédio que eu sofri, um assédio moral específico, que é narrado, como a gente tem tratado aqui, ou um dano específico, um só, mas que não chega a ser uma conduta assediosa, foi um ato só. Enfim, essas questões, elas não eram muito debatidas e a Justiça do Trabalho não julgava esse tipo de ação. Até que houve um movimento de se trazer para o julgamento dentro da Justiça do Trabalho, ampliar a competência da Justiça do Trabalho para julgar o dano moral proveniente da relação de emprego. Por que o juiz do trabalho seria uma pessoa boa para julgar esse dano? Porque ele está todo dia vendo as relações de trabalho. Então não adianta você colocar para um juiz que não entende ou não está no dia a dia com as relações de trabalho para verificar se há ou não o dano, porque se ele é da vara do trabalho, ele conhece muito melhor esses meandros aí, como é que isso funciona. Então, esse processo foi sendo reconhecido. E hoje em dia, e a partir da Emenda Constitucional 45, de 2004, a Justiça do Trabalho ampliou definitivamente a sua competência constitucionalmente para julgar as ações decorrentes, os danos morais decorrentes das relações de trabalho. Então, quando isso veio, realmente, muitas ações chegaram. De maneira que a maioria das reclamações trabalhistas vem com um pedido lá de dano moral, proveniente de assédio sexual, assédio moral ou de um dano específico. E isso gerou uma insatisfação ou uma defesa das empresas que dizem, criaram então uma indústria, né, é um novo pedido que surgiu. É claro que quando chega uma novidade, tem excesso de um lado e tem excesso do outro. Então, me parece que, de fato, houve uma enxurrada de ações no começo, indenizações altas, mas que na última década, especialmente, houve um movimento contrário. As indenizações começaram a baixar, são muito reduzidas. Essa história de que o empregado entrou com ação na justiça e ficou rico por causa de assédio não é verdade. Uma indenização na Justiça do Trabalho, ela hoje em dia gira em torno de 3, 4, 5 mil reais. Se for um dano, dependendo do dano, isso vai aumentar para 10, 20 mil reais, mas não é o comum.
Inclusive, na reforma trabalhista, eles colocaram lá no projeto, no substitutivo, uma coisa interessantíssima, que é colocaram lá um cardápio de dano, é uma escala. Então, o dano ele vai ser pago de acordo com o salário da pessoa, é uma proporção do salário da pessoa. Então, quanto mais rico, maior o dano e maior a indenização. É uma coisa aviltante. É um Não absurdo. só isso, como você receber 3, 4 mil por uma questão que pode ser muito impactante para a sua vida. Exatamente. E contabilizar isso em termos de número é uma coisa absurda, né? Você criou-se um parâmetro. Então, se você perdeu um dano leve, médio e grave. O médio é X% do seu salário, são 11 vezes o salário, ele vai gradatando, fazendo uma gradação. Então, querendo objetivar uma questão absolutamente do pessoal, do subjetivo, é um absurdo. Eu, particularmente, Carlos e Marcelo, eu considero até um eufemismo perverso uma afirmação como essa. Imagina se há uma indústria do assédio com alguém tirando vantagem disso. Tanto o trabalhador na iniciativa privada como o servidor público, de seja qual for a esfera, ele geralmente aciona a justiça nestes casos depois de já ter sofrido razoavelmente. Então, reitero, é uma afirmação perversa, é um eufemismo perverso dizer que existe uma indústria do assédio. E tem até a questão do receio de muitas vezes, até principalmente no setor privado, né, creio eu, de ser perseguido. Então, vou botar um processo, mas vou ser perseguido, você ficar fichado na empresa. No âmbito público também, diga-se a verdade. Também. Existem relatos inúmeros de perseguições, que inclusive perpetua a configuração do assédio. O indivíduo que ousou pelo menos questionar, mas principalmente se não recorrer à justiça, que isso começa a partir do momento que o indivíduo que tem essa consciência e essa prática de recorrer à justiça passa a ter um efeito inibitório, né? O que pelo menos questiona, coloca, mas não recorre, consequentemente, geralmente o que as pesquisas indicam é que ele passa a ser perseguido. Se ele conseguir ter uma boa assessoria jurídica, ele certamente terá uma redução drástica de possibilidades de perseguição e de perpetuação de assédios mais sutis, não necessariamente menos danosos. Diga-se de passagem. E a questão da saúde do trabalhador, a saúde aí, que a gente fala saúde, é saúde mental, é saúde do corpo, é saúde, né? Como é que é essa questão do impacto do assédio na saúde? Assim, o principal problema é esse? Seria isso? Acho que sim. Existe uma relação, eu vejo uma relação entre o que acabamos de conversar aqui e esse tema. O problema da saúde do trabalhador não tem sido, a meu ver, tão bem verificado, principalmente pela Justiça do Trabalho. É engraçado, né? A gente falando aqui, fala-se muito hoje em dia sobre uma justiça que tem muitas ações e como se ela fosse a culpada pela quantidade de ações e não o problema em si. Se há, na minha opinião, se há uma indústria do dano na Justiça do Trabalho, a indústria é provocada pelas empresas, que sabem que pode assediar e pagar R$2.000, R$3.000 de indenização. Então, assim, existe uma indústria provocada por quem está assediando, porque há uma vantagem, de alguma forma econômica, para que se faça isso. Não é por pura maldade, é para extrair o máximo do trabalho, a maior mais-valia que se possa extrair. E isso termina prejudicando a saúde. E a gente tem um problema muito sério, porque a Justiça do Trabalho ela não tem observado ainda, conseguido perceber o problema que está sendo gerado na saúde do trabalhador. A doença ocupacional, o acidente de trabalho psiquiátrico, psicológico, ele não é bem visto ainda. Não é bem visto no sentido de que ele não é percebido. As pessoas não sabem que tem e a justiça não reconhece. E aí, por isso que eu dou o maior valor do mundo para esse tipo de programa, para esclarecer as pessoas do que ocorre. Porque parece, ele me deu um grito, mas é assim mesmo.
é normal. Ele me gritou comigo, mas ele não é tão bravo assim, não. Ele tem, sabe? A pessoa é assediada e não sabe que é. E não tem consciência que é. Veja. Ou quer esconder para si mesma também, às vezes. Exato. Né? No começo dessa história toda, quando alguém acordava de manhã cedo e vinha um pensamento na cabeça dela, não tô afim de trabalhar não. Tô me sentindo mal, não tô afim nem de levantar da cama. Quem era essa pessoa? Era o preguiçoso. Mas isso é uma mentira. A pessoa muitas vezes está acometida por uma doença. Ela está deprimida. Ela precisa ser tratada psiquiatricamente, ela precisa de remédio. O estresse também, né? O estresse provocado pelo trabalho. Então, mas aí muitos ainda enxergam isso com preguiça. Como se enxergava nos anos 40, quando a CLT foi escrita. Foi muito oportuno você trazer isso, porque nas pesquisas que eu tenho recebido, os relatos, primeiro, você foi muito pertinente em trazer à tona a questão de que não é devidamente percebido, não é devidamente quantificado. Uhum. Isso, enquanto pesquisador, estou constatando isso com muita clareza, né? E, principalmente, a subnotificação decorre ainda muito dessa cultura de que é porque é assim mesmo ou faz parte disso mesmo, né? Nós temos casos gritantes, por exemplo, de servidor que, de tão assediado, existe casos de pessoas que são sozinhas, moram só, não tem ninguém, moram numa cidade distante. Existe um relato de uma servidora em uma das esferas que ficou desaparecida por 2 anos, sem receber salário, sem absolutamente nada. 2 anos. Esse é um ponto que a gente tem que entrar agora, né, na questão dos relatos, que eu acho que isso é bem interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar para esse ponto do nosso tema aqui do assédio. Voltamos. Estamos conversando hoje sobre o tema do assédio, mais especificamente o assédio moral. Aí a gente falava aqui sobre os relatos, né? Porque isso é muito importante trazer também essa parte do que tem acontecido propriamente, algumas coisas aí. Antônio estava falando sobre isso, né, Antônio? Exatamente. Existe um caso que sobressai-se nos relatos e nas pesquisas que nos chegam de uma servidora pública que estava desaparecida há 2 anos, vagando pelas ruas aqui no Recife, sem receber salário, absolutamente abandonada à própria sorte, e foi resgatada pelo sindicato da categoria específica dela. E conseguiu-se, a partir daí, resgatar o ser humano também, e veio à tona a história do que tinha acontecido. Assédio seguido de todas as formas de abuso possível, né? Que levou a um grau de degradação existencial e adoecimento psíquico que ela se auto-abandonou e foi para as ruas, né? Existem outros que falam claramente, isso é uma recorrência, inclusive, que o trabalhador sempre coloca, o servidor também. Na hora de ir para o expediente é como se eu carregasse grilhões, como se eu tivesse correntes aos pés, né? Dado o ambiente inóspito que é o ambiente em que esse indivíduo está vivendo, né? A profunda relutância de ir para esse ambiente que lhe causa tanto mal. E esse mal cotidiano adoece de uma forma estupenda. Isso, com toda certeza, Carlos tem como configurar ainda melhor que eu, suponho. E a questão das doenças que a gente falava, né, Carlos, esse impacto emocional e na saúde, você tem umas histórias para contar, né, como advogado. Tenho várias. Quando a CLT foi escrita, lá em 43, existe um inciso lá no 482, no artigo que fala das justas causas, que diz que a embriaguez habitual em serviço enseja na demissão por justa causa. Mas esse artigo tem sido interpretado ao longo da história, tem sido flexibilizado, no bom sentido da palavra flexibilização. Quer entender que a embriaguez habitual não é uma vagabundagem, é um caso de doença. Né? Muitas vezes a pessoa está com um problema de alcoolismo e não tem como, não está conseguindo sair dessa situação. Então, o entendimento atual desse artigo é no sentido de
acolher essa pessoa, de encaminhá-la para o INSS, para que ela seja tratada. E principalmente, não excluí-la. me perdoe, a percepção das razões subjacentes que o levam a essa condição. O alcoolismo está associado, com toda certeza, não só a uma predisposição à dependência química, mas ele é desencadeado, ele é catalisado por circunstâncias muito específicas, principalmente degradação existencial. Né? O indivíduo está sob infelicidade tamanha que recorre a subterfúgios, né? a determinados... E que outros... O problema da saúde mental do trabalhador é justamente a questão do que a gente chama do nexo de casualidade. Nos processos judiciais isso sempre vem à tona. O que é isso? Como eu posso ligar, com certeza, fazer esse link entre a doença, a depressão, a transtorno pós-trauma, síndrome de Burnout, síndrome de sobrevivente. São doenças que são narradas já na medicina, mas como provar que esse dano foi causado pelo meio de trabalho, já que é algo subjetivo? Ora, se eu estou indo trabalhar e sofro um acidente no trajeto, todo mundo sabe que é um acidente de trajeto. Isso é amparado pela lei e eu sofri um acidente de trabalho, porque eu estava indo trabalhar. Mas é algo objetivo, né? Eu quebrei a perna. Mas o dano é existencial, ele não é de aferição objetiva. Então, isso gera um problema grande. O INSS vem reconhecendo, nos últimos anos, na última década, realmente, há que se reconhecer, uma acentuação do INSS, uma percepção de que esse tipo de doença existe. E se você for analisar as estatísticas, você percebe que cada ano aumenta a concessão de benefícios previdenciários relacionados a doenças ocupacionais psicológicas. Então, a gente vê muito na prática uma doença chamada síndrome de Burnout, ou de burnout, vai depender do que alguns chamam, tentam afrancesar ou aportuguesar a expressão, mas é uma doença relacionada ao trabalho, ao esgotamento, à depressão, é uma depressão forte, severa, descrita como algo relacionado ao ambiente de trabalho. No Japão, existe uma doença terrível, uma doença chamada Kairoshi, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. A pessoa morre, simplesmente. Ela é relacionada a um número acentuado de horas por semana, geralmente vem de uma semana que ele trabalhou 14 horas por dia, ou quando trabalha 24 horas seguidas, 48 horas seguidas. A pessoa está trabalhando, ela simplesmente para. E tem uma morte súbita e instantânea. Se chama Kairoshi. Devido à demanda de trabalho. A gente sabe que eu estou trazendo aqui uma questão da sociedade japonesa, que é uma sociedade bem diferente, que tem uma questão de hierarquia, que tem uma questão de muito forte do ponto de vista moral. Então, um corrupto japonês, ele se suicida quando ele pega corrupção. No Brasil, isso não é uma característica do corrupto brasileiro, mas há uma pressão social, moral maior deles. Então, é um clima meio exército, meio militar no ambiente de trabalho. Aqui no Brasil, a gente percebe, eu vejo muito na prática, na minha atividade profissional e como pesquisador, o transtorno pós-trauma é muito comum. Gente que não quer passar na frente da empresa. Gente que me diz, doutor, quando o ônibus passa na rua, eu me tremo todinho. Eu me tremo, eu sofrio só de passar na frente da empresa. Você veja o que está se passando dentro da cabeça de uma pessoa dessa. Curiosamente, você me catalisou lembrar de mais alguns relatos do âmbito público que traz coisas como servidores de diferentes esferas chegando em seus sindicatos, esmurrando as paredes ou vidros, de tão desesperado e de se sentindo tão desamparado, né? Existe também a questão no serviço público do servidor que está readaptado porque ele já está adoecido. Né? Ele adoeceu psicologicamente, psiquiatricamente e vai para essa condição do readaptado. E existem inúmeros relatos de que, em vez de ser devidamente acolhido, respeitado e poupado, dá-se exatamente o contrário na nova condição. E passa, inclusive, a ser perseguido por ser readaptado. Isso é de uma crueldade ímpar. E existem muitos relatos. Verdade. Muitos relatos.
existe um problema sério, um tipo de doença chamada síndrome de sobrevivente, que funciona da seguinte forma. Sabe aquela sensação que a gente tem quando tem um relacionamento e aquele relacionamento acaba? Aí você pensa, nunca mais eu vou arrumar ninguém. Pronto, é isso transposto para a relação de trabalho. O cidadão percebe que ele não é mais o mesmo, que ele não tem aquele rendimento que ele tinha antes, ele não consegue produzir como produzia antes porque está adoecendo. Só que isso gera na cabeça dele a seguinte afirmativa: se eu perder esse emprego, eu não sou mais o mesmo, eu nunca mais vou voltar ao mercado de trabalho. E ele começa a adoecer e ele não diz, ele não reclama. Ele nem diz para o empregador dele muitas vezes, porque ele tem medo, como Antônio disse aqui, ele tem medo de cair no esse é o doente e ser perseguido por isso. Então ele esconde a própria doença com medo da perseguição e vai adoecendo cada vez mais até um ponto que ele não tem mais como trabalhar. E aí é que vai se procurar ajuda. Porque tem medo de aparecer como, para os outros, para os colegas e para o seu chefe, como uma pessoa que está passando problema. Esse ato de se desnudar, de dizer, olha, eu estou com problema, é um desafio para o empregado, que acha que isso vai fazer com que ele se torne perseguido. Apesar de estar doente, ele não percebe, ou até mesmo no contexto em que vive, é quase que retribuído, não é nem só atribuído a ele como responsável, como responsabilidade dele. É extremamente perverso esse mecanismo. Vocês têm mais algum relato sobre isso? Antônio, que andou pesquisando isso também, até vivenciou algumas coisas, né? Tenho sim. Tem, por exemplo, a questão das documentações, por exemplo, no trâmite do indivíduo com a instituição, né? E aí acontece também, isso está registrado nas pesquisas, o indivíduo chega com uma documentação X que o acoberta de uma série de prerrogativas e é entregue à instância com a qual ele precisa fazer o depósito dessa documentação, até mesmo para fazer-se as cópias, enfim, a tramitação protocolar. E, geralmente, quando ele recebe de volta, constata que alguns documentos, principalmente os que o resguardaria na integridade do seu pleito, não se encontra mais ali. Isso também está relatado. E isso é uma outra forma perversa, institucional, de coibir, né, de tolher e, por que não dizer, de assediar também o indivíduo. E hoje, com o avanço, né, o aumento vertiginoso do mundo virtual, das tecnologias de comunicação, como é que vocês têm visto isso? Eu sei que Carlos andou pesquisando alguma coisa nesse sentido, né? Parece que a sua própria tese de doutorado vai nessa direção, tecnologia e os impactos disso na vida dos sujeitos, né? O que tem aparecido aí? Tem até o crime virtual, né? O assédio virtual, como é que é isso? É verdade. Eu tenho estudado isso desde o meu mestrado, estou concluindo agora, estou para entregar a tese nesse sentido também, o impacto da tecnologia nas relações de trabalho. Quando a tecnologia chegou, dos anos 70 para cá, o que é que a gente pensou? A gente pensou, vai ser ótimo, porque os robôs vão tomar conta das coisas e a gente vai ter mais tempo livre. E o que foi que aconteceu? O inverso. Nós temos menos tempo do que tínhamos antes. Porque antes o trabalhador ele saía da empresa ou do serviço público na sexta-feira, às 6 horas, e ia embora. Chegava em casa, tirava o telefone do gancho e só segunda-feira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem o seu telefone, o seu smartphone, que não para de chegar e-mail, o seu WhatsApp, o seu grupo do WhatsApp, e você não consegue desligar. Então, é um tema que a gente tem estudado aqui na pós-graduação de Direito, aqui da Federal. É um dos temas que a gente tem se dedicado. É a questão da captura da subjetividade do trabalhador. Não é? Agora, não é simplesmente a hora que ele está trabalhando que interessa para o capital. Agora, o capital ele foi além. A tecnologia propiciou isso. Capturar a sua subjetividade, no sentido de vender para ele, não, você é o Você S.A., né? Exatamente. Você é a empresa o tempo todo. Você não se separa da empresa, não existe mais isso. Na sexta-feira de 18 horas eu vou embora e eu tenho a minha vida. Marx disse isso no Capital. A vida começa quando eu saio da fábrica. Mas o capitalismo conseguiu mudar isso. As empresas, o sistema, a organização empresarial hoje em dia
faz com que, diz assim, você tem que ter comprometimento, você tem que vestir a camisa, você tem que estar disponível online. Então você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Porque o WhatsApp não para de chegar com pedidos e reuniões e o grupo do trabalho não para no final de semana. Não para. Então você não consegue se desvincular do seu trabalho em momento algum. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é abrir o celular para olhar o grupo, já tem coisa lá, porque alguém, na ética tecnológica pós-moderna, eu posso lhe mandar uma mensagem no WhatsApp de 4 horas da manhã, isso não é falta de educação. Porque quando você abriu o seu celular, você vê. Ninguém ligava para uma pessoa às 4 horas da manhã para dar uma informação. Mas, através da tecnologia, você faz isso. E não se sente constrangido por fazê-lo. É quase uma Matrix, né? Aquele filme famoso ali, a Matrix, né? Onde o sujeito está controlado o tempo inteiro. Então, né? Exatamente. De uma certa forma, o trabalho tornou-se onisciente na vida do indivíduo. Isso. E tem esse aspecto, tem um aspecto que eu acabei de abordar, mas tem um problema sério que é o assédio utilizando os meios de comunicação, não é? A tecnologia. Então, para voltar ao exemplo que a gente deu aqui de telemarketing, há vários casos narrados, estudados, de assédio utilizando os sistemas de controle. Porque, veja, o cidadão, quando ele chega para trabalhar no teleatendimento, ele se loga no sistema. A partir daquele momento, tudo é registrado. A quantidade de ligações que ele atendeu, o tempo médio de ligações, a quantidade de problemas que ele resolveu, o tempo de intervalo. Eu já fui operador de telemarketing. Eu, no começo da minha vida, fui operador de telemarketing. Vai ver, foi por isso que eu resolvi estudar essas coisas. Então, eu já sofri isso. Pessoas que têm o seu intervalo controlado. Isso é uma coisa que é muito recorrente. Eu ouço muito isso e já vi diversos, milhares de processos aqui no território da Sexta Região nesse sentido. Pessoas que se queixam porque trabalham no teleatendimento e têm o seu intervalo vigiado. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa vai ao banheiro e quando sai, o chefe está na porta do banheiro perguntando por que a pessoa demorou. De maneira que a pessoa fica exposta até das suas necessidades vitais, porque ele tem intervalos programados específicos. Então, se passou do intervalo programado e ele estava no banheiro, não interessa. Ele vai ser chamado a atenção, vai ser perguntado por que você demorou tanto no banheiro. Parece um absurdo. Parece história de professor de história que me diga, parece que eu estou lendo isso no livro, mas está acontecendo isso agora, nesse momento. A impressão que está é que você está dentro de um grande 1984 do George Orwell. Inclusive, isso se faz presente no ambiente de trabalho com as câmeras que estão em todos os ambientes. Isso. Que, inclusive, muitas chefias não se fazem de rogadas, quando querem assediar, ameaçar, insinuar que aquela câmara está vigiando o indivíduo. Em muitas situações isso é dito explicitamente. Gente, tem um pouquinho de tempo, assim, muito brevemente, tem alguma solução para isso? Assim, não é uma solução, mas procurar os seus direitos, será que que a gente vislumbra assim, nessa situação? Eu não posso deixar de alertar para isso, sabe? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente lidar com o público. Primeiro, tirar da cabeça, as pessoas precisam tirar da cabeça que são culpadas pelo que elas sentem. Veja, o seu sentimento é seu. Você não pode ser culpado por ele. Se você está se sentindo incomodado, se você tá achando que aquela situação no ambiente está passando do limite, não se culpe por isso. Procure ajuda. Mesmo que seja uma impressão falsa e que depois, conversando com alguém, você pense melhor e veja que não era tão grave assim, não sei. Mas você não pode iniciar o processo com um sentimento de culpa e de ficar com medo. Autoanulação. Autoanulação total. Então, o que acontece? Primeiro, veja o que está acontecendo, analise, procure seus direitos, vá ao sindicato, procure o sindicato da sua categoria, é o primeiro lugar que você tem que ir, procure um advogado especialista na situação, vá ao Ministério Público do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, denunciar o que está ocorrendo se você está percebendo isso. Certo. Posso dizer, como advogado, rapidamente, que não posso deixar de dizer isso. Faça a sua prova. Sim. Porque a empresa tem o computador, a empresa tem a câmera, a empresa tem os outros funcionários que continuam trabalhando lá e você não tem nada. O assédio, hoje em dia, ele não acontece público.
Ninguém chega gritando mais num ambiente. Chega ainda, mas é raro. As pessoas têm consciência, o assédio é feito à boca miúda, é feita no canto, na porta do banheiro, na Insidiosamente. copa. E é difícil. E eu tenho muito problema com isso para provar. Sim, Como tem prova? que gravar, né? Alguma coisa Gravar. assim. Você está autorizado a gravar o que ocorre, o áudio ou o vídeo, desde que você seja parte. Você não pode Exatamente. grampear os outros. Certo. Isso é proibido. É uma prova que é ilícita, considerada ilícita. Eu não posso grampear alguém. Mas a conversa que é comigo e faço parte dela, eu posso gravar. E utilizar isso no processo. Fica a dica aí, porque a gente está no o tempo esgotou, né? Pois não. Só deixar aqui também o nosso contato do programa, que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com para sugestões, qualquer coisa que queiram contatar aí o nosso programa. Rapidamente, 2 indicações de filme, né, ligado a esse tema. Um filme é O Germinal, se chama O Germinal, é um filme clássico francês, e o outro é um filme que se encontra no YouTube também, é Carne e Osso. Carne e Osso, que é um filme aí sobre a indústria dos frigoríficos do Brasil, a relação com os trabalhadores. Então fica aí a dica, né? Agradecemos muito os nossos convidados. Obrigado, até a próxima.